Senhor, pelo teu perdão, Senhor, pelo teu Filho amado que o Senhor nos deste, Senhor, para morrer por nós, meu Deus. Somos gratos e ficamos maravilhados diante de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, nesses dias de angústias, de tristeza e dor, ó Pai. Graças a Deus, ó Pai, podemos descansar no Senhor, podemos ter a paz que vem do alto, ó Deus, e é por isso, Senhor Jesus, que estamos aqui, para nos alimentar cada vez mais da Tua palavra e tudo que o Senhor tem, Senhor, para nos falar através da Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua família, pela Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens sustentado cada um deles, ó Deus, e nós cremos, Senhor Jesus, que isso irá passar e logo, logo estaremos todos unidos, podendo nos abraçar, ó Pai, e testemunhar do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus por esse dia de sol que o Senhor nos dá, por esse domingo maravilhoso, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor direcione todas as áreas, Senhor, das nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Pedir ao pessoal, então, aí que desliguem o microfone. A gente quer dar uma reprise daquilo que foi falado na semana passada e dar sequência. A gente acabou não conseguindo concluir aquele capítulo. Desculpe, só um pouco. Perdão aí, irmãos. Então, semana passada a gente começou falando um pouquinho aí sobre a cosmovisão e o quanto isso interfere diretamente no nosso modo de ver as coisas e, por consequência, também em relação ao nosso trabalho. Aliás, toda aquela introdução foi exatamente para nos conduzir e nos fazer perceber que a maneira como a gente vai ver todos os aspectos da vida, entre eles o trabalho, é grandemente influenciado, e mais que influenciado, eu diria até que é norteado. Uma influência é alguma coisa que tem certa assim, capacidade de condução, mas é mais do que isso. A nossa cosmovisão norteia, ela estabelece o caminho, nos conduz por ele. Aí o autor falava um pouquinho sobre as nossas experiências, a nossa formação, a nossa história de vida, o quanto isso vai nos influenciar. E ele falava também um pouquinho sobre as histórias coletivas, como elas são influenciadas por cosmovisões variadas. Eu não sei se vocês recordam, mas a gente falou um pouquinho sobre cosmovisões desenvolvidas ao longo dos tempos por inúmeros pensadores de inúmeras áreas também, que acabaram influenciando pessoas, eu diria até sociedades inteiras. Talvez alguns pensamentos influenciaram mais do que outros, como é o caso, por exemplo, do marxismo, onde a ideia ali de revolução social, onde que todo mundo tenha todas as coisas na mesma medida, isso interferiu diretamente em ações políticas que levaram sociedades inteiras, né? Considerando hoje, por exemplo, o que se tem na China, só para mostrar o quanto as pessoas estão grandemente influenciadas por isso e elas vão viver dessa maneira. E aí a gente começou falando um pouquinho aí, ou prosseguiu falando um pouquinho sobre o Evangelho e as cosmovisões. 3 perguntas que sempre vão ser levantadas e precisam ser respondidas. Independente da cosmovisão, seja ela uma cosmovisão bíblica ou uma outra cosmovisão, levantam essas 3 perguntas. Como as coisas deveriam ser? A segunda pergunta, qual é o problema principal com as coisas do jeito que estão? E a terceira pergunta, qual é a solução e como pode ser alcançada? É interessante porque todas as cosmovisões
quando se deparam com a realidade, com o cenário em que a gente vive, eles dizem, não, as coisas não estão legais, elas poderiam e precisariam ser diferentes. Então, a grande pergunta é, como é então que elas deveriam ser? E aí cada um, obviamente, influenciado por alguma ideia, vai dizer, deveria ser assim. Se você pedir lá para um platonista, ele vai dizer assim, o grande problema é a realidade física, material, nós precisamos logo nos desvencilharmos disso, então a morte é uma libertação, então é um anseio pela morte, pela libertação da alma. Isso vai, inclusive, influenciar algumas religiões também nos dias de hoje. Se você perguntar para um marxista, ele vai dizer assim, o problema é que tem aqueles que são gananciosos, que querem tudo para si, então tem que mudar esse cenário, tem que tirar essas pessoas de cena, temos que fazer uma distribuição igualitária de renda, e por aí vai. Então, eles não apenas olham as coisas ruins, mas eles dizem tem que ser diferente e o problema é esse, então vamos resolver esse problema dessa maneira. E quando a gente dá uma olhadinha na história, eu falei bem rapidamente semana passada sobre isso, você vai perceber que todas essas ideias, todos esses pensamentos, especialmente os mais antigos, eles tiveram a oportunidade de serem exercitados, aplicados, e todos eles se constataram falhos. Por quê? Porque eles levam em conta apenas alguns aspectos, mas não levam em conta os aspectos todos. A cosmovisão bíblica, ela parte de alguns pressupostos que a Gênesis nos ajuda a entender. Primeiramente, Deus criou um mundo perfeito. Depois você vai perceber o quê? A entrada do pecado, a desobediência do homem, a obstinação do homem, a tentativa de viver de modo autônomo, independente de Deus, ser senhor de sua própria vida, o que trouxe um caos no aspecto espiritual, na comunicação com Deus, o que trouxe um caos na relação humana, nas relações humanas entre homem, mulher e o seu semelhante, o que trouxe um caos também entre o homem e o restante da criação. Então, esse é um problema estabelecido. E aí, qual é a solução para isso? A solução é a redenção como um todo. Então, agora, por iniciativa de Deus, ele vai começar, através do seu Filho, a redimir todas as coisas. Redimir a relação entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, e entre o homem e a criação. Esse aspecto que a gente está tratando aqui, que diz, que fala do trabalho, é o aspecto da relação entre o homem e a criação, o restante da criação. A gente já teve a oportunidade aqui de falar sobre essa cosmovisão aplicada à área da espiritualidade, que é a restauração da nossa comunhão com Deus via seu Filho. A gente já teve a oportunidade também, até alguns domingos atrás, de pensar nesse aspecto prático de quanto a cosmovisão bíblica vai afetar as nossas relações humanas. E a gente falava aí sobre vida conjugal, as nossas relações de um modo geral. Não sei quantos participaram, mas vão lembrar disso. Então, a gente está tratando agora de um aspecto da relação do homem e da mulher enquanto criação de Deus com o restante da criação. Então, a nossa cosmovisão, ela é uma cosmovisão bíblica que leva em conta a criação perfeita, mas leva em conta também a decadência, a queda e toda a influência negativa, né, toda a consequência do pecado que nos afeta por completo. Então, a gente vai prosseguir hoje levando em conta essas coisas todas e pensarmos de modo prático alguns aspectos, algumas áreas de trabalho, de atuação na sociedade. Na semana passada nós começamos com um texto, e eu vou ler aqui,
a 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Com esse versículo, a gente pode fazer um resumo do que é uma cosmovisão. Qual é a maneira de pensar, então, que nós, como cristãos, devemos ter diante da vida, diante de todas as situações? A maneira de pensar, ela deve ser guiada por isso. Você fazendo qualquer coisa, seja comendo, seja bebendo, sendo qualquer coisa que você faça, nós devemos fazer, então, para a glória de Deus. E diante desse aspecto que a gente está conversando aqui, eu gostaria de voltar o slide está ao contrário aqui, mas deixa eu voltar para uma pergunta. De forma geral, essa semana a gente teve a oportunidade, eu e o Sade, de ver um irmão nosso falando a respeito de frustrações, e a gente gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas do que ele falou também aqui. Mas quais foram, no início do ano, os seus planos? Sabe aqueles planos que a gente faz lá na virada do primeiro de ano? Se você fosse pensar quais eram os planos que você tinha, pensando na sua família, pensando na sua carreira, pensando em qualquer aspecto ou área da tua vida, se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva desses planos e trazer eles nesse momento, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, talvez a gente não imaginaria que nós estaríamos vivendo isso. Porque às vezes a gente faz um plano, ele não dá certo, mas a gente tem um outro aqui, outro acolá, e assim vai, né? Agora, o que esse momento na nossa vida tem demonstrado é que, mais do que nunca, o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. É para Ele que a gente vive, e sem Ele, nada do que existe se faz, é feito, enfim. E interessante que, como esse aspecto da nossa vida, essa cosmovisão cristã, ela precisa ser inserida no nosso dia a dia, nesse contexto de isolamento, por exemplo. Compartilhando com vocês, há um tempo atrás, eu acho que foi nas nossas primeiras aulas, nós falávamos assim, que aquelas pessoas que são mais otimistas em relação ao seu trabalho, são aquelas que gostam do trabalho, vão lá e que legal que é, enfim. E nós temos aqueles que são pessimistas com relação ao trabalho, e aqueles dizem assim, que reclamam do trabalho, reclamam do ambiente, reclamam do chefe. E o que a gente tem percebido agora é que todo mundo está desesperado para voltar para o trabalho, para aqueles que terão um trabalho. Não é verdade? Eu estava comentando um pouquinho antes de começar aqui a nossa escola bíblica com o Mateus, que ontem o decreto do governador, falando sobre as aulas, falando sobre algumas coisas que ficarão fechadas até dia 30 de abril e outras até 31 de maio, como é o caso, por exemplo, da igreja, aquilo me abalou. E eu pensei assim, Senhor, eu achava que isso ia terminar mais cedo. Eu achava que eu poderia voltar para o meu trabalho de forma regular, né? Mais cedo, estou fazendo trabalho de casa e tudo mais. E aquilo me abalou de uma maneira que o Senhor falou comigo, dizendo assim, sempre foi assim, Vanessa. Tudo sempre esteve nas minhas mãos. E é assim. Agora, o que a gente precisa pensar diante dessas incertezas que a gente que a gente está o tempo todo lidando, especialmente nesse período, desde da segunda metade da quinzena de março, é que tudo que a gente faça precisa ser para a glória de Deus. E aí, eu queria conversar especificamente com vocês, nós queríamos conversar especificamente com vocês sobre o trabalho de vocês. E é interessante que o trabalho que a gente está falando aqui, mais uma vez, não é
apenas o trabalho remunerado. Para aqueles que participaram das primeiras aulas, nós falamos várias vezes sobre vocação. É exercer a vocação que o Senhor te chamou. Lembrando que o Senhor se alegra com o trabalho. O trabalho foi criado por ele, tudo começou com o trabalho. E não é à toa que nós trabalhamos 6 dias e nós descansamos. Foi assim que fez o nosso Deus. Então, como que a gente vai trabalhar num tempo que o trabalho está todo diferente, num tempo em que o nosso coração se angustia, se é que a gente vai ter trabalho ou não, se vai ter dinheiro ou não, e aí a gente começa a pensar como é importante, né, como é importante a gente valorizar as pequenas coisas, como é importante a gente valorizar o trabalho, seja ele bom ou não, né, a gente começa a perceber que a nossa vida não foi feita para que a gente se realizasse no trabalho, mas foi feita para que a gente servisse no trabalho. Eu acho que essa é uma coisa importante que a gente precisa ponderar. Na semana passada, nós falamos sobre o evangelho e o mundo corporativo. Então, a gente quer que, quando a gente fala isso, o evangelho é essa visão, essa cosmovisão que nós temos a partir de um redentor, como que ela deve ser exercida no nosso trabalho. E aí, a gente falou sobre o mundo corporativo. Nós falamos... nós falamos sobre alguns aspectos lá dos Estados Unidos, da Grande Depressão, nós falamos sobre o dono da Hershey's, do chocolate, que criou enquanto não existia trabalho na sua fábrica, ele criou meios e oportunidades de fazer outros trabalhos para poder manter o emprego dos seus funcionários. E hoje, a gente conversa com alguns empresários, algumas indústrias e pequenos empresários que têm agido da mesma forma, de forma a não mandar embora os seus funcionários. Eles têm buscado se reinventar no mercado de trabalho, a fim de que seja uma bênção na vida dos seus funcionários. E isso, eu não tenho dúvidas que é um mover de Deus na vida de muitas pessoas, ainda que algumas pessoas não o tenham como Deus verdadeiro, mas Deus agindo na sua graça comum na vida das pessoas, abençoando a cidade, abençoando a nossa vida. E aí nós falamos que talvez um dos maiores ídolos nesse mercado corporativo seja o lucro. E como que nós vamos trabalhar com o lucro nesse momento? Então, para aqueles que são empresários, como que tem sido a sua visão? É óbvio que o lucro ele é importante em qualquer empresa. Mas o lucro, como diz essa frase de Tim Keller, ele nada mais é que um dos muitos resultados importantes. Existem muito mais coisas dentro de uma empresa ou do mundo corporativo que são tão importantes quanto o lucro. E aí a gente viu a história de um irmão que tinha uma loja de carros e ele colocou o valor dos carros, o mesmo valor dos carros para todo mundo, porque ele tinha percebido que havia uma barganha com relação às mulheres e os negros, que compravam os carros mais caro do que os homens que sabiam fazer negócios. E aí, a gente fechou a nossa aula passada falando disso. E a gente gostaria de ir para algumas áreas específicas de trabalho. Eu não me lembro aqui se tem algum de nós que é jornalista. Não lembro agora. Se tiver aí, se manifeste, por favor. Mas a gente gostaria de passar por alguns meios de trabalho aqui, para a gente verificar também como que a gente tem visto a profissão de alguns. Então, veja só, o evangelho e o jornalismo. Já chega aí a minha imagem. O evangelho influencia o seu modo de ser jornalista? Como que é isso?
Como que o evangelho influencia o seu modo de ser jornalista? Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários ultimamente. E eu não tenho aqui a pretensão de falar sobre política defendendo um lado, um ponto de vista, em detrimento do outro. Mas é curioso como a notícia é dada de forma diferente em diferentes canais. Por que isso? Porque a cosmovisão, provavelmente, do jornalista é uma. Então, é difícil que ele deveria ser imparcial. Mas engraçado como muitas vezes não é verdade? Não sei se vocês têm percebido isso. Olha só. Todos vocês já ouviram falar sobre o furacão Katrina? E o que foi interessante é que esse furacão arrasou com a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos. E foi um caos total. Essa é uma das imagens que, se você procurar ali na internet, você vai encontrar. E o que foi mais interessante foi que o jornalismo e os jornalistas, muitos deles estavam falando de quem que é a culpa. E ficou o tempo todo uma briga de quem era a culpa. A culpa era do governo? A culpa era dos construtores dos diques que barravam o mar, enfim. De quem era a culpa? O governo demorou para agir? Era do governo local? E aqui eu queria que vocês pensassem, fizessem uma reflexão. Quando você vê um jornal, por exemplo, até que ponto o que está falando ali está envolvido e está imerso numa ideologia ou numa cosmovisão? Eu não vou falar nem bíblica, né? Mas porque a gente não sabe qual é a dos jornalistas. Mas olha como isso influencia a nossa vida. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Com relação ao que a gente tem vivido agora, coronavírus, qual é a cosmovisão do jornal que você tem assistido? Dos jornalistas e das pessoas com quem vocês, de quem vocês têm recebido a informação? A gente vai abrir um pouquinho aí para vocês falarem também, participarem desse momento. Então, quem quiser aí pode abrir o seu microfone e falar, tá bom? O que vocês têm visto no jornal? Vocês acham que é coerente as coisas que estão falando? Abre lá para a gente, por favor. É o Leandro. Oi, Leandro. Oi, Leandro. Tudo bem? Eu tenho o vídeo, a imagem por causa da internet que trava. O problema da nossa mídia, como em geral eu vejo, ela é muito politizada e muito interessada em interesses próprios, né? Seja qualquer área da imprensa hoje nacional, ela tem um interesse financeiro na notícia, não é um interesse da verdade. E é isso que mais preocupa a gente, né, como ouvintes, como pessoas interessadas em saber o que está ocorrendo, mas você muitas vezes fica sem saber o que fazer. Por exemplo, né, tem pessoas que criticam a imprensa, a ala dela critica o isolamento social. A ala da imprensa é a favor do isolamento social. Mas tu vê que não há uma verdade técnica nisso dentro dos dois lados, né? Há interesses nesses setores, o que é o isolamento, mas não há interesse em ver o cenário geral e o bem da população. É só isso que eu critico na imprensa, né? Ela é muito interesseira nos dias de hoje. Não tem compromisso com a verdade, né? No que nós acreditamos como cristãos, né? Ela tem interesse nela própria, politizando o interesse financeiro mesmo, seja de todas as alas, tá? Seja puxando pró, contra, mas ela tem um interesse por trás disso e nunca interesse com a verdade. Isso está no cenário geral. Uhum. E a gente fica realmente sem a informação, sem uma informação que a gente pode considerar que seja verídica, porque
uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e interessante que eu não sei como que vocês estão lidando com isso, mas algumas pessoas têm um medo terrível, terrível de sair à rua, de se precisar fazer alguma coisa na rua, por exemplo, e assim, por que isso? Né? Então, até que ponto é verdade esse terrorismo na nossa cabeça, né? E a gente precisa fazer essa leitura, isso que o Leandro falou, é uma leitura excelente do que a gente tem que fazer. Agora, é difícil de a gente ver uma notícia e saber até que ponto essa cosmovisão, ou essa ideologia, ou o que está por trás dessa notícia tem para mim ou não. Por outro lado, a gente também não pode ser um alienado que não quero mais saber disso, não vou mais assistir, não vou fazer nada, né? Quem mais? Quem gostaria de fazer mais alguma contribuição? Como que você se sente vendo o jornal? Está aberto. Um por vez, gente. Alguém concorda com o Leandro ou discorda do Leandro? Dá corda para o Leandro? Oi, é o Pedro. Vou falar um pouquinho aqui, estão me ouvindo? Sim. Sim. Obrigado. Não, concordo plenamente com o Leandro. Acho que nós vivemos hoje um comércio na área de telecomunicações, principalmente na área de televisão, muito visível, muito aparente, assim. Se vende um produto, né, e não uma notícia, não se entrega uma notícia, se vende um produto, se procura massas, né, onde se apoia a maior quantidade de pessoas e empresas que vão patrocinar isso, né. Então, entre notícias, se há basicamente empresas que estão patrocinando por trás. É bem complicado isso. E infelizmente, para mim, chegou a tal ponto que eu não consigo assistir. Eu não tenho assistido. Eu e a Leite, a gente decidiu, quando nós casamos, de não termos TV, né, então a gente acaba acompanhando visões pela internet, né, de um pensador está pensando isso, outro pensador está pensando aquilo, você reúne as informações e você acaba tendo a mesma um veredito nosso, assim, não sei se isso é certo ou não, mas infelizmente eu tenho vivido isso, assim, por não ter credibilidade nessas notícias, não ter credibilidade nas informações que estão sendo ditas, por essa amplitude de significados ou de ideias, né, que são colocadas na mídia para as pessoas, que cada um se acha na razão, né? Se tanto mimimi que a gente conhece, né? Tanto se um diz isso, o outro já vem e já refuta e já acabam se xingando muitas vezes. Então, até a própria CNN, que eu achei que ele viria com algo mais benéfico para nós, né? Algo que tirasse esse império das emissoras que nós tínhamos no Brasil. Hoje tu vê que é farinha do mesmo saco, né? É essa ideia que eu tenho. Desculpa se estou errado, mas né, colocando a ideia do Pedro pro grupo. Interessante essa fala do Pedro, porque essa expressão dele é onde há uma amplitude de significados, mas ao mesmo tempo você percebe que há muita limitação. Ela é uma visão muito estrita, ela é muito pequena perto do todo. Cada meio, cada veículo de comunicação, talvez seja uma expressão melhor, cada veículo de comunicação, então, a emissora A, B, C, D, cada uma delas se restringe a olhar o que está acontecendo e a apresentar a sua perspectiva em relação a esse acontecido, mas partindo dessa cosmovisão estrita, limitada dela. Ela não é ampla mesmo, né? Tem uma frase que o Tim Keller fala aqui no livro que é assim: então, seja qual for a cosmovisão básica de um jornalista, ela o levará a ser mais ingenuamente positivo
ou desnecessariamente cínico e cético do que se abraçasse a cosmovisão bíblica. Então, se a gente fosse pensar num jornalista com a cosmovisão bíblica, será que a gente teria uma informação diferente? Essa é uma pergunta para a gente pensar aqui. A gente não sabe a fé ou a cosmovisão de cada um que apresenta o jornal, ou que faz a reportagem, ou o redator, o diretor, a gente não sabe disso. Mas essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Eu, sendo cristão, qual é a história que eu vou contar? E lembrem-se, aquilo que o Sádio falou no início, a história que a gente vai contar é a história verdadeira do Evangelho e a evidência da redenção e da renovação que Cristo faz em nossa vida. Essa é a história verdadeira. Então, existe um porquê por trás disso. Talvez a gente não saiba responder o porquê da nossa situação nesse momento. O porquê do coronavírus, para que isso? A gente não saiba disso. Algo que eu tenho certeza é que esse evento vai mudar a história. É um turning point, que nem a gente fala em inglês. Vai mudar a história. Isso, sem dúvida, já mudou as relações das pessoas, mudou a economia. É uma grande crise, não só econômica, mas de valores, emocional e etc., que a gente poderia ficar falando várias coisas aqui. Agora, qual é a história que eu conto, olhando para todas as notícias enquanto cristão, enquanto tendo essa cosmovisão? Então, essa pergunta vai ficar aí no ar para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Talvez, enquanto jornalista, um jornalista cristão, né, se fosse de uma emissora cristã, enfatizaria alguns pontos que nós temos percebido nesses dias. Compartilhando com alguns de vocês e outros mais irmãos, a experiência quase que comum esses dias em que nós temos ficado em casa, nós temos desfrutado muito mais da companhia uns dos outros, nós temos lido muito mais a Bíblia, nós temos orado muito mais, a gente tem ouvido mensagens, programas. Então, é interessante perceber o quanto a cosmovisão cristã tem influenciado algumas pessoas e possivelmente um canal, um jornalista cristão, ele talvez daria ênfase a essas coisas. Mas só para mostrar para vocês o quanto a cosmovisão cristã influencia o jornalista e, obviamente, a notícia que ele dá, né, o que ele daria. Infelizmente, não é a realidade das emissoras que nós temos aqui, sem denegrir a imagem de qualquer uma delas, mas pouco ou nada se fala sobre os efeitos benéficos, né? Pouco ou nada se fala sobre Deus, a busca por Deus. Essa não é a notícia que os veículos têm transmitido. Só para ilustrar, para exemplificar aqui. E seguindo nessa mesma linha, a gente poderia falar sobre o Evangelho e o ensino superior. E aqui, gente, entra um ponto delicado. Eu sei que alguns de vocês, eu não estou vendo agora quem está aqui, mas enfim, a maioria de vocês já esteve dentro da universidade, e alguns de vocês sonham com os seus filhos indo para a universidade. E eu gostaria de que a gente parasse um momento e pensasse sobre o que tem sido a universidade nesse momento. Existe um livro, citado aqui pelo Tim Keller, Faculdade, o que era, é e o que deveria ser. Esse autor, ele não é cristão. E é interessante que ele não tem a cosmovisão bíblica, ele não tem uma cosmovisão cristã, e ele tem criticado arduamente o ensino superior. E aí eu quero falar para vocês, assim, perguntar para vocês, por que será que esse homem que não é cristão, a gente não leu o livro dele, a gente não sabe do livro dele, mas por que alguém está criticando a universidade? Alguém tem alguma ideia? Abre o microfone e compartilha com a gente. Será que é justo que alguém critique nesse momento a universidade? Uma vez que há um lugar de conhecimento, de troca de conhecimento? O que vocês acham? Abra aí seu microfone, por favor.
Alguém quer falar? A gente fala, Matheus. Estão me ouvindo? Eu pensei algumas vezes já sobre isso, sobre o medo que a gente tem dos nossos jovens, dos nossos filhos frequentarem a universidade, que a gente pensa justamente isso, ele vai chegar lá, vai se deparar com visões diferentes, com ideias diferentes da dele, que ele nunca ouviu, a gente fica com medo de mandar ele para lá, de ele acabar se desviando dos caminhos do Senhor, ele vai conhecer amigos diferentes, com ideias diferentes da dele, e vai acabar se perdendo. Eu já pensei nisso, que às vezes a gente tem medo de mandar os nossos, sei lá, eu não tenho filho, mas os filhos, nossos amigos mais jovens para lá, com esse receio de que eles acabem se desviando da fé deles. E eu acho que também isso é um pouco de culpa nossa como igreja, porque a gente tem medo de mandar eles lá, de eles conhecerem visões diferentes, mas em nenhum momento a gente prepara eles para isso antes, entendeu? Em nenhum momento a gente conversa com eles abertamente sobre coisas que eles vão encontrar lá. A gente meio que mascara, tenta esconder deles que eles vão encontrar situações diferentes, vão encontrar, se deparar com droga, enfim, com N situações, e a gente tenta evitar de conversar com eles, tentando proteger eles, ao invés de falar sobre eles, orientar eles sobre isso, para que quando eles cheguem lá, se deparem com essas situações, eles já estejam entendidos do que eles estão passando, do que eles vão enfrentar, e eles saibam quem eles são também em Cristo, para poder lidar com isso, né? Então, acho que a gente acaba querendo proteger eles, não falando com eles sobre as coisas que eles vão encontrar lá, por medo, sei lá, e daí quando eles chegam lá e encontram tudo isso, eles ficam, meu Deus, aqui é o que tudo que eu procurava, a liberdade que eu queria, da minha mãe, não tem ninguém me enchendo o saco, enfim, mas a gente não conversou com eles antes, não tentou esconder deles a real situação, e quando eles chegam lá, eles se impressionam, e por isso que acaba tendo essa, como é que eu vou dizer, essa alegria, assim, não sei a palavra agora, que eles encontram na universidade, essa liberdade, sei lá, essa falsa liberdade que os jovens sentem, né? Talvez uma ideia seja de que se descortina diante deles um mundo desconhecido até então, né? E talvez até pintado de uma maneira limitada, porque, por que eu digo isso? Porque às vezes se fala, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, tá, mas por que é ruim? Não ajudou esses a terem uma reflexão, o porquê do ruim. Às vezes, acrescentando a sua fala, não é só um papel limitado e talvez pouco atuante da igreja. Penso eu que ele é muito mais amplo e talvez o erro maior se inicia dentro da própria família, porque às vezes a expectativa é que a igreja faça, mas se a gente for pensar, é responsabilidade primeira e maior dos pais. A igreja ela é uma co-participante nesse processo apenas, né? Não é a responsável maior. Então, às vezes, a família tem pouco tempo de diálogo, o pouco tempo que tem, às vezes, não usa adequadamente para gerar essa reflexão. E, às vezes, eles acabam, de fato, chegando num espaço onde aquilo que é errado, ruim, às vezes é apresentado como uma coisa boa. Por exemplo, o que você citou aí de drogadição. É uma coisa bastante comum dentro do mundo universitário hoje. Não estou falando que todos usam, nada disso, mas quem esteve numa universidade sabe disso. A gente tem que falar até com vergonha, com tristeza, que a região do Brasil que mais se vende bebida alcoólica, eu não sei se vocês sabem onde que fica. Uma pergunta. Mas essa informação a gente tem com tristeza, que é do entorno da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não é por conta da universidade, mas também por conta da universidade. Nem todo mundo que estuda ali é cristão. É uma universidade, então tem 30 e poucos mil alunos ali. Então imagina as centenas e centenas de lanchonetes, bares e outras coisas que tem no entorno.
Então rola solto aquilo que é droga lícita e aquilo que é ilícita também. Então, às vezes, os nossos jovens não são preparados para pensarem, para ponderarem nas consequências. Aí vale a sabedoria bíblica. Quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, ele sempre apresenta ah, o que fazer e o que não fazer e as consequências. Se você olhar o livro de Provérbios, geralmente é assim, ele diz, filho meu, faze assim, por isso, por isso, por isso. Não faze assado, por isso, por isso, por isso. As razões, os argumentos, eles sempre são necessários também. Não é simplesmente faça ou não faça. Então, eu acho que é uma reflexão importante, inclusive, e prática também, aliás, deve nos gerar uma prática, porque às vezes os jovens cristãos, e aqui entra uma estatística, não é brasileira, até porque ninguém se deu a esse trabalho ainda, mas a estatística americana diz que 85% dos jovens cristãos que adentram a universidade param nesse período de frequentar as igrejas, de terem vida comunitária com a denominação que pertencia antes. Então é uma estatística absurda, se a gente for pensar. Por quê? Porque, de repente, se descortina diante deles um mundo que não foi devidamente apresentado anteriormente. E eles chegam lá e, às vezes, acham que estão vendo coisas novas, coisas boas, e não têm essa informação, essa capacidade de analisarem com critério, e, às vezes, acabam se deixando influenciar. Pesquisa diz que depois desses 85 que se afastam, menos de 50% deles, ao término da universidade, retornam à vida comunitária. Então, 15% se mantém firme, dos 85%, cerca aí de 40% mais ou menos, depois da universidade retornam à fé. E os demais prosseguem a vida distantes. Veja que se a gente voltar para o texto inicial de 1 Coríntios, o que dizia o texto? Fazei qualquer coisa para a glória de Deus. Algo que eu penso que talvez seja o maior problema nesse momento, quando a gente fala de universidade, e aqui é delicado de falar isso, porque eu sou mãe, por exemplo, né? Eu sei que tem outras mães e pais aqui, e eu acho que a gente precisa, sim, pensar na nossa responsabilidade como pai e mãe. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, tá, mas isso é muito radical, você está falando dessa maneira porque... e eu estou falando isso entre cristãos. É muito radical pensar dessa maneira, e a maneira Deuteronômio diz que a gente vai inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Isso é cosmovisão cristã. Isso é ensino cristão, para que quando ele não esteja mais sob o meu domínio, vamos dizer assim, o Mateus usou aquela expressão, né? Pronto, me livrei dos meus pais e tal. Aquilo seja tão verdadeiro no meu coração que não importa quem esteja perto ou não. A maior preocupação que eu tenho é a maneira como os nossos jovens estão sendo instruídos a pensar. De certa maneira, quando um jovem vai à universidade, ele, até então, os seus formadores, as pessoas que exerciam opinião sobre eles, eram sua família, provavelmente, e isso eu estou falando com respeito a famílias estruturadas, a gente sabe que há famílias que não são cristãs e há jovens que são cristãos, e vice-versa, e há famílias em que alguns dos seus filhos se perderam, e a gente não está aqui fazendo nenhum julgamento com relação a isso, e não estamos atribuindo culpa a ninguém. Agora, é verdade que quando os nossos jovens chegam à universidade, é exercido sobre eles um poder de uma cosmovisão que não é cristã. E é aqui que a gente precisa temer. Porque a partir dessa cosmovisão não bíblica, é que tudo vai acontecer. É que vão acontecer os bares ao redor do Mackenzie, como o Sadi falou,
E dentre tantas outras coisas que eu acho que a gente nem precisa falar aqui, que vocês já sabem. Eu também penso muito sobre isso. Muitas vezes eu pensei, para que mandar os meus filhos para a universidade? Eu vou mandar para o seminário. É óbvio que muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas qual é a cosmovisão cristã do universitário, do professor universitário, do curso universitário, da faculdade? Isso precisa ser levado em consideração. Muitas vezes, nós estamos jogando os nossos filhos na cova dos leões. Agora, tenha certeza de que se a cosmovisão cristã, ela foi, eu vou usar a palavra de Deuteronômio de novo, inculcada, ela permanecerá. Lembre-se, eu posso ir para a faculdade, eu posso fazer qualquer coisa, e eu vou fazer para a glória de Deus. Esse que é o esquema do que a gente está falando aqui. Então, mais uma vez, no Evangelho, o Evangelho... Oi, pois não? Quem está falando? Assim, a respeito disso. Porque, assim, eu concordo, né, em parte com as coisas. Porque eu já tenho um filho adulto, né, tenho 2 filhas, e essa questão de inculcar a palavra foi feito no meu lar. Eu fiz duas, né? A mais velha, ela começou com 4 anos a conhecer a palavra de Deus, e eu inculcava. E é engraçado que eu conheci esse versículo, um dia o pastor citando ele, e o que ele falava, eu fazia com minhas filhas, era para a escola, indo para a escola falando da palavra, era dentro de casa falando da palavra para as 2. E em todo momento, a minha cosmovisão era essa, né? Só que ela até a experiência que eu tive não é só na faculdade, né? As crianças, elas hoje, elas estão tendo acesso a esse tipo de informação desde pequena. E não hoje, na época da minha filha menor, ela tinha 7 anos, e ofereceram para ela droga. E ela dentro da escola. Então, quando ela me contou isso, a gente tirou ela da escola pública e colocou numa escola particular. E, da mesma forma, continua acontecendo coisas que eu ensinava, e eu estava o tempo todo informando elas, né? A mais velha, ela absorveu isso, e até hoje ela continua conhecendo, ela fez faculdade e tudo, nada desviou ela, nada tirou ela do pensamento, né, que a gente, como vocês estão falando aí. Então, realmente tem uma preocupação. E por mais que você ensine, eu não sei, mas eu acredito que isso é da personalidade de cada um também, né? A gente está pelo lado, como vocês estão falando, da cosmovisão cristã, mas vivendo no mundo hoje, né? Agora, tem o lado da personalidade da pessoa também, que eu acredito, e olhando pelo lado da fé também, que é o Senhor que tem a outra parte, né? Nós, como pais, educamos, ensinamos, e eu sempre tive esse lado. O lado espiritual, ele é mais importante. Então, eu sempre procurei educar elas dessa forma. Só que uma pegou e a outra não. Então, assim, para mim, que tenho filhos adultos, analisando a fala de vocês hoje, eu vejo que tem alguma coisa aí. Joia. Obrigado, Rosana. Boa fala. E deixa eu jogar mais algumas coisas aqui para ampliar esse nosso raciocínio aqui, essa reflexão. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, que há pouco eu citei, você vê de um lado um pai instruindo, mas de outro lado o filho que está sendo instruído. Então, um é o papel do pai, ou o papel da mãe, o papel de ambos, o papel da família. Agora, o outro lado também é o papel de quem recebe a instrução, a responsabilidade desse. Daí a razão para Salomão insistir: guarda, filho meu, guarda, ouve o ensino do teu pai, não desprezes o ensino da tua mãe. E essa é uma fala constante no livro de Provérbios. Então a gente não pode exumar, tirar da responsabilidade dos filhos essa parte também. Então a mesma coisa quando a gente pega essa ideia do ensino e aplica a outras áreas.
há quem ensina e há quem recebe o ensino, a instrução. Isso é feito na igreja também, né? Há aqueles que fazem esse trabalho, os líderes de áreas diversas, os professores de EBD, de culto infantil, líderes de pequeno grupo, os pastores, enfim, todo mundo que está envolvido na área do ensino. Agora, por outro lado, há aqueles que recebem. A grande questão é como que quem recebe aquilo, como guarda aquilo. Porque às vezes o ensino é dado, mas não necessariamente ele é absorvido, guardado no coração. É um conteúdo mais que eu queria trazer para essa fala também. Porque o livro de Provérbios, ele traz essa ideia de ama o Senhor, né, Deus falando aos pais primeiro, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, o referencial ali é você que conhece esse Deus, ame-o. E depois você ensina o teu filho. Ensina de modo formal e de modo informal. O modo formal é o ensino teórico, é aquilo que você expressa verbalmente. Agora, o informal é o dia a dia, é a vida como um todo. E aqui é um ponto importante também, porque às vezes aquilo que os filhos veem, e não necessariamente só no lar, aquilo que eles veem também fora do lar, vai influenciá-los. Por que eu digo isso? Porque às vezes a nossa cosmovisão, nossa cosmovisão cristã, ela se limita a olhar para apenas alguns aspectos da vida e não para a vida como um todo. Deixa eu exemplificar isso. Eu posso crer que Jesus é o meu Salvador, que se eu morrer eu vou para o céu. Ok. Então a minha cosmovisão cristã influenciou grandemente a minha espiritualidade nesse aspecto. Agora, saindo disso, a minha cosmovisão em relação ao trabalho, que é o assunto que a gente está tratando aqui, é uma outra. Eu posso ser alguém grandemente influenciado por uma ideologia. Eu posso ser alguém grandemente influenciado por um pensamento que eu entendo que a vida ela deve se dedicar ao ter, ao estudar, 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 para ter, para ter, para ter, para ter. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu estou falando isso conhecendo pessoas cristãs que no domingo estão na igreja ou que estavam na igreja, mas que durante a semana se dedicavam ao máximo ao quê? Ao estudo e ao trabalho. E aí eram negligentes no tempo com os filhos, no tempo com a família. Então eles focaram algumas coisas. E isso acabou influenciando grandemente os filhos. Eu conheci uma senhora anos atrás, ela já foi promovida, já está na glória. Ela dizia assim, mas pastora, onde foi que eu errei? Porque eu sempre levava os meus filhos à igreja. E era difícil falar para essa senhora, até porque na época ela já tinha quase 80 anos de idade. Mas você via N erros cometidos ao longo do caminho. Então ela se restringiu, se limitou a se deixar levar, influenciar pela cosmovisão cristã apenas num aspecto da vida, mas não em todos os aspectos. Por que eu estou falando isso? Para dizer que a gente precisa, então, ter bastante cuidado, porque às vezes a gente não se percebe em determinadas coisas. Eu sou um cristão, sim, mas a religião é uma coisa, negócios é outro. Os meus negócios, agora é crise, bom, é problema para alguns, mas se eu puder me dar bem nessa história, eu vou me dar. Espera aí, é assim? O que é que a cosmovisão bíblica dita acerca disso? Então, porque se eu tomar caminhos que não são de acordo com os princípios da cosmovisão bíblica, eu vou acabar ensinando também os meus filhos a tomarem caminhos lá na frente equivocados.
Só estou mostrando para vocês como esse negócio ele é bem complexo. A gente, às vezes, acaba olhando apenas um aspecto, mas ele é bem maior, então a gente precisa sempre trazer o máximo possível de subsídios, de informações, para analisar o todo, né, para a gente não ter uma percepção muito pequena, muito simplista até, né? Nesse sentido, meus irmãos, isso que o Sade fala, me lembra da colocação, quando nós falávamos na aula passada, que pensando em cosmovisão como uma casa, ela é o fundamento, e não um quarto que eu dedico e com muitas coisas e com muita pompa. Pode ser o melhor quarto da minha casa, pode ser uma suíte. E lá eu falo assim, não, esse aqui é o quarto da espiritualidade, mas ele é só mais uma parte. Por isso que quando a gente fala de cosmovisão, de novo, eu vou citar o texto bíblico, é tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz. Então, quando a gente fala sobre ensino superior, eu não estou aqui falando para ninguém, para vocês não mandarem seus filhos para a faculdade, não é isso que eu estou falando. Acho que tem que mandar sim para a faculdade, porque eu acho que os nossos filhos têm que fazer a diferença dentro da faculdade. E nós mesmos temos que fazer a diferença onde nós estamos. E a diferença, não estou falando aqui para usar um vocabulário evangeliquez, eu não estou falando para você usar roupas evangeliquéticas, mas aqui, o que a gente está falando é a maneira como você pensa. Então, se alguém falou alguma coisa para mim e ela não está embasada naquilo que é bíblico, naquilo que é do Senhor, alto lá. A gente tem alguns irmãos dentro da nossa igreja que estão na universidade, que são professores, e a gente tem conversado com eles, e a grande angústia que eles têm, é que muitos dos seus colegas têm ganhado espaço para colocar algumas ideologias e até mesmo cosmovisões que são totalmente contrárias ao evangelho. E esse é um detalhe, gente, parece um detalhe, mas é uma coisa tão importante nas faculdades. Pode falar. Eu queria voltar um pouquinho no tempo e trazer uma informação histórica que eu creio que seja importante. Quando você olha o movimento da Reforma Protestante, porque a Reforma não foi apenas um movimento espiritual, religioso, ele foi muito maior. Intelectual. Ele afetou toda a vida e todas as áreas da sociedade. Aí você vai ver o surgimento de escolas e, consequentemente, das universidades. As primeiras universidades que nós temos, as mais antigas, elas surgiram como fruto da Reforma Protestante. Elas surgiram junto a igrejas cristãs evangélicas. Então, essa ideia equivocada de alguns de que ciência e religião são antagônicas, não podem andar juntas, é uma ideia completamente equivocada. Quem defende essa tese, essa teoria de que elas são coisas distintas e que uma não tem interferência na outra, é porque ignora historicamente e ignora a verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência ela aproxima de Deus, não afasta de Deus. Você vai ver a influência disso em todos os avanços científicos, tecnológicos, o quanto homens e mulheres tementes a Deus estavam por trás de tudo isso. Então, é importante fazer essa consideração também. Por que eu estou falando isso? Porque, reforçando a palavra da Vânia, nós não temos que deixar de frequentar a universidade, deixar de incentivar os nossos filhos a irem. Ao contrário, a gente tem que ir e incentivá-los a ir, mas tendo essa consciência de que é um espaço onde eu vou aprender ciência, onde eu vou ensinar ciência e fazer tudo isso para a glória de Deus. Onde tudo isso deve reverter na glória de Deus e no benefício humano. Então, essa é a tese maior.
eu não estou numa universidade para ensinar uma ideologia, uma linha de entendimento, de percepção humana, humanista. Eu estou ali com uma cosmovisão incutida na minha mente, no meu coração, com uma razão, e ali, então, eu vou ensinar isso. Eu vou ensinar, por exemplo, qualquer coisa que eu vá, se eu fosse professor universitário, qualquer área, bom, você vai fazer isso enquanto profissional, mas não é com um fim único de ganhar dinheiro. Você vai ensinar os seus alunos dizendo a eles, você vai aprender isso e lá depois no exercício da sua profissão, você deve fazer isso para o bem das pessoas, para a glória de Deus. Aliás, em alguma medida isso é falado, mas eu acho que é até estranho, porque, por exemplo, eu já presenciei uma formatura de um curso de medicina, onde ao final havia um juramento, onde eles afirmavam que fariam de tudo para salvar a vida, e eu creio que muitos profissionais levam isso a sério. Mas, infelizmente, muitos daqueles que estavam ali se formando foram relapsos na sua formação, eram pessoas negligentes nos seus estudos e simplesmente professaram um juramento porque tinha que fazer aquilo. E saindo da universidade, o exercício da profissão deles mostrou que eles estavam tratando a vida com descaso, que a razão do exercício daquela profissão era simplesmente o ganho, o recurso. E eu estou falando isso usando esse curso como exemplo, não estou falando que é o único curso. Em outras áreas, as pessoas acabam sendo negligentes, omissas. Então, enquanto formadores, ou enquanto pessoas que estão em formação, a gente tem que ter consciência de que o que aprendemos, o que ensinamos, deve sempre reverter na glória de Deus, para o bem humano, para o crescimento das pessoas, para o bem social, o bem coletivo, e que tudo reverta na glória de Deus. A gente vai caminhar para o final da nossa discussão aqui, e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm exemplos do período que estiveram na faculdade, ou de filhos, ou até mesmo de colegas e pessoas assim, e eu acho que a gente pode usar isso como reflexão. Eu queria dar um exemplo para vocês. Eu estive durante a faculdade há alguns anos, já faz bastante tempo isso, e não há muito tempo, eu conversei já com alguns de vocês sobre isso, mas não há muito tempo, eu descobri que a primeira escola pública foi criada por João Calvino em Genebra. A primeira escola pública de que se tem notícia, fazendo menção àquilo que o Sade falou sobre a reforma. Interessante pensar, gente, que um dos cursos que eu fiz na faculdade foi pedagogia. E nunca, em nenhum momento, alguém mencionou isso sobre a escola pública. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é só para exemplificar como a cosmovisão do mundo, ela não condiz com a verdade. Ela não, a partir do que foi me ensinado sobre educação, eu deveria saber dessa informação. Mas o que foi me dito era que a fé, ela é contraditória à ciência, o tempo todo que eu estive na faculdade. E como cristã, eu posso afirmar para vocês aquilo que o Sade falou anteriormente. Não. A fé, ela não é que ela precisa, como é que a gente fala? Defender a ciência. A fé, ela não está em contradição com a ciência, ao contrário. Porque nós temos fé e porque nós temos essa maneira de pensar e de ver a história, é que a ciência se explica em muitos casos. Então, eu gostaria de deixar esse relato para vocês como uma experiência própria. Então, tomem cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês veem. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência, como a gente falou. Caminhando para o final da nossa discussão,
assim, a gente gostaria de dizer que a cosmovisão cristã, ela molda todo e qualquer trabalho. Nós falamos aqui de 2 áreas, e a gente ainda na aula que vem vai falar de mais algumas, mas eu queria que você pensasse sobre o teu trabalho. Nós falamos aqui sobre a faculdade, e a gente teve um tempo importante falando sobre isso, porque a gente sabe que é um espaço de troca de conhecimentos, é um espaço de crescimento intelectual, e que muitas vezes tem afetado a nossa maneira de pensar. E assim, eu vou falar muito simplesmente, não pode afetar a nossa maneira de pensar. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, esse é o filtro. No meu trabalho, e aqui, gente, a gente precisa fazer uma ponte com esse momento que a gente está vivendo. No meu trabalho, seja ele qualquer, seja ele ser, e eu não estou menosprezando isso de forma alguma, seja ele ser mãe, dentro de casa, essa é a minha vocação, esse é o meu trabalho. Como que eu moldo esse meu trabalho à glória de Deus? Qual é a cosmovisão do meu trabalho? Aliás, qual é a minha cosmovisão e o quanto ela influencia o meu trabalho? Nesse momento de crise, o que você tem feito? E como você tem se portado diante da crise usando esse óculos aqui, ó? Como você tem realizado as suas funções? A gente vai abrir para vocês falarem alguma coisa já caminhando para o final, e a gente gostaria de compartilhar uma pregação que a gente viu, chama-se Em Face da Frustração. E voltando para aquela pergunta no início da nossa aula, quais são os seus planos para 2020? E agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero refazer essa pergunta. Qual é a sua cosmovisão em meio à crise no trabalho? Como você, como cristão, está trabalhando? Como você, como cristão, está enfrentando a crise e tem tido bom senso diante de toda essa crise que tem acontecido no seu trabalho? Você é aquele que está indignado porque sofreu uma redução do seu salário? Ou você é aquele que está falando, Senhor, muito obrigado porque eu não fui despedido ainda? Ou você está falando, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã porque eu não sei o que eu vou comer? Como é a tua situação? Qual é a sua situação? Como você, como mulher que está em casa, tem cuidado da sua família, da economia no seu lar, para que a sua família fique firme nesse meio de crise? E eu estou falando agora aqui como uma mãe surtada, que tem que dar aula para os filhos. Como que você tem trabalhado com isso? Eu sei que tem algumas mães aqui, a Sandra também tá vivendo esse momento de que a gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa família, e ainda dar aula para os nossos filhos, né? Como que tem sido isso? Qual é a sua cosmovisão em meio à crise no trabalho? E, de novo, eu vou falar isso, eu preciso reforçar, não é o trabalho lá, só o trabalho secular, que a gente faz remunerado, mas como você tem sido apoio na sua família? Então, diante disso, a gente gostaria de deixar essa reflexão a vocês. Pode falar. Deixar essa reflexão que a gente deve prosseguir. Eu acho que é importante a gente ponderar, fazer as considerações dentro de outras áreas de atuação em que alguns de nós estamos, seja no comércio, enquanto empregadores ou empregados, na área de artes, na área das ciências humanas, das ciências sociais, quer dizer, tem várias áreas onde a gente tem que refletir diretamente nesse tema. Então, a gente quer abrir agora a todos para darem aí a sua palavra de contribuição, palavra final também. Depois a gente encerra fazendo uma oração com todos.
Quem quiser tomar a palavra, é só abrir o microfone e dar a sua contribuição. Só um pouquinho, deixa só o meu cachorro parar de correr aqui. Eu tava pensando quando a Vânia falou ali antes que ela tem amigos que estão na universidade e têm dificuldade de, de se posicionar, assim, enfim. E é engraçado de ver, eu passo isso na pele às vezes e eu fico também com essa dificuldade. Como se um professor chega lá na frente e se apresenta como um pensador, um filósofo, um budista, sei lá, ele é tido como uma pessoa evoluída, uma pessoa aberta para a vida, uma pessoa inclusivista, assim. E o contraste disso quando o professor chega lá e se apresenta como um cristão, por exemplo. Não que necessariamente ele precise fazer isso, mas quando ele abre a, a crença dele, enfim, que ele fala que ele é cristão, ele é tido como exatamente o oposto, entendeu? Ele é tido como uma pessoa fechada, que eu não posso conversar com ele, e isso é uma coisa que na sala de aula é bem difícil você se posicionar, né? Porque a partir do momento que você fala que você é cristão, parece que muda uma chave lá na cabeça das pessoas, que você é uma pessoa que intolerante, uma pessoa que não pode conversar com você, porque você tem essas ideias, você não aceita isso, uma pessoa bitolada. E é bem complicado isso aí na sala de aula, como professor, assim, você se posicionar. Joia. Acho que foi boa essa sua colocação, Matheus, porque esse é um contraditório. Dentro da universidade, aliás, o próprio nome já diz, é um universo, e é um universo de ideias, de pensamentos. A fé cristã, ela não tem o seu espaço, ela não é permitida ser discutida, debatida, não que nós não queiramos, é porque os outros não querem. E aí eles afirmam que o cristianismo ele é intolerante, mas veja quanto é contraditório isso, porque há uma indisposição por parte de quem não concorda com o cristianismo de combater ou de debater sobre o cristianismo, a vida à luz do cristianismo. Então essa ideia ela está tão incutida, está tão assimilada dentro da maior parte das universidades, com raras exceções, que de fato há muita dificuldade, tanto para os professores cristãos quanto para os universitários cristãos, e então acaba gerando um certo temor, um certo medo, uma certa insegurança por parte destes de se manifestarem dizendo eu penso assim por essa razão, e vamos conversar, vamos debater, vamos discutir. Infelizmente essa é uma realidade, né? Mas é uma coisa que foi sendo criada gradativamente. E eu não estou falando nos últimos anos apenas aqui no nosso Brasil. Eu estou falando que essa é uma coisa que está sendo criada, incutida dentro das universidades já há várias décadas ao redor do mundo. Nas mais antigas, talvez já passe de um século, quando o positivismo, o racionalismo, o movimento filosófico, por exemplo, adentrou a universidade em alguns lugares, onde aquilo que não se podia explicar, entender racionalmente, deveria ser desprezado e ignorado. Então, a partir daquele momento, a fé ela foi arrancada das universidades em alguns lugares do mundo, e aqui também, né, não demorou muito, chegou aqui também. Então, eles dizem, não, esse campo da fé aqui não se debate, aqui é só ciência. E eu acho que o que mais pega na galera, assim, nos jovens, na universidade, é a necessidade de se sentir incluído no meio do pessoal, assim.
entendeu? Então, quando ele sente a necessidade de ser incluído e ele vê que com a fé dele, com o posicionamento dele, ele não vai conseguir se incluir, não vai conseguir se enturmar com o pessoal, ele acaba, nesse momento, ele acaba fazendo essa escolha de talvez deixar um pouco de lado a fé para poder se incluir com o pessoal. Em alguns casos, eu até pensei, talvez ele possa pensar, eu vou me adaptar à ideia deles para mim poder pregar o evangelho para eles depois, e o que é um erro, né? Que é meio que quase um caminho sem volta, né? A partir do momento que você decidiu, deu a brecha ali, é bem difícil de voltar, no caso. Né? Legal. Muito bem, muito jóia, Matheus. Mais alguém aí quer ter algum comentário, dar a sua contribuição? Eu estava, enquanto vocês falavam, estavam lembrando de uma... Só um pouquinho. Pedro, pode desligar aí, por favor? De uma situação que teve esse ano com a nomeação do presidente do CAPES como um evangélico, inclusive uma pessoa super capacitada, com pós-doc fora, assim, uma formação impecável, mas por ser cristão, o trabalho dele foi totalmente desmerecido. Foi tratado como se agora todo o ensino no Brasil fosse ocorrer um retrocesso em virtude de ter essa pessoa lá. Começaram a falar, pronto, agora só vão defender o criacionismo e tudo mais, e quando, na verdade, não, ele falou, nós vamos usar os recursos nas áreas em que a gente precisa, né? É tão precária a situação da educação e pesquisa no nosso país, enfim. E eu acho que o que falta para nós é ter realmente, assim, essa nossa fé bem sedimentada e sermos preparados para sermos relevantes no nosso país em várias áreas, né? Eu vejo que hoje o debate evangélico, ele fica circunscrito a poucas áreas, né? Você quer falar sobre... vemos cristãos querendo falar apenas contra a homofobia, contra o feminismo, contra o aborto, sendo que a gente precisa ser amplo na nossa formação. Sermos excelentes naquilo que a gente for fazer e recuperar, assim, a nossa relevância, né? Que ela não fica circunscrita a pequenos debates morais, ela tem que ser muito mais ampla que tudo isso. E aí a mídia entra, né? Como que esse cara foi apresentado? Pastor evangélico é nomeado como presidente do CAPES. A era essa, né? A ênfase até ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, tentar colocar uma pecha negativa nele, a ideia de que se é pastor de uma universidade denominacional, então logo não serve para essa área, que é uma área onde não se defende uma crença, né? Se defende qualquer coisa, menos uma crença na existência de um Deus. Interessante isso que a Letícia coloca, sobre a gente recuperar a relevância, e eu lembro que nas primeiras aulas nós falávamos assim, qual é o nosso papel enquanto cristãos no trabalho? E aí a gente até comenta isso quase toda aula, né? Mas assim, será que é eu ouvir música evangélica? Será que é eu convidar para ir na igreja e tal? E a gente esqueceu de algo muito importante, que a nossa relevância, ela está em servir. Então, no trabalho, seja ele qual for. Eu lembro muito do que eu aprendi com esse livro que a gente tem lido, quando Martinho Lutero dizia, para chegar o pão na nossa mesa hoje, alguém teve que plantar o trigo, alguém teve que moer, alguém teve que fazer o pão, enfim, né? É uma rede de pessoas trabalhando para o bem comum. Eu não estou falando com isso aqui, não estou querendo retirar
a questão da graça e não falar disso, porque ao contrário, nós que temos essa cosmovisão, a gente precisa ter isso muito bem sedimentado. Mas olha o quanto da graça comum de Deus atua no mundo, através do trabalho e através da bênção da cidade. E eu acho que a gente não pode, nesse momento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, deixar com que a nossa vida passe despercebida onde a gente está inserido. Então, por isso, nessa pregação que eu e o Sade vimos, eu até gostaria depois de compartilhar, quem quiser saber mais sobre ela, pode mandar um WhatsApp, a gente pode compartilhar com vocês. Mas qual que é a minha postura, então, no trabalho, nesse momento? Eu estou fazendo home office, então eu vou levantar de manhã, eu vou colocar minha roupa do trabalho, eu vou trabalhar para a glória de Deus, e eu vou ser uma bênção dentro daquilo que eu preciso fazer para a glória de Deus. Não é? A vida não pode parar, a vida precisa continuar, a vida precisa seguir. A gente já passou por crises antes, terríveis, talvez essa seja uma muito pior, que a gente esteja passando agora, mas é nesse momento que eu vou levantar de manhã e alguns falaram assim, que legal, quarentena, vou maratonar a série na Netflix, né? Não é hora de maratonar a série na Netflix, é hora de eu levantar como um crente que eu sou, com essa cosmovisão bíblica e lutar pelo bem comum, seja ele em qualquer área que eu esteja, seja ele dentro da minha casa, fazendo o almoço para minha família, seja eu sendo um grande líder na empresa na qual eu atuo e precisando encorajar as pessoas, precisando dar gás nessa hora para as pessoas. Então, independente daquilo que a gente faz, eu acho que essa palavra que a Leti disse, ela é de extrema importância. Não só, a gente deveria fazer tudo sempre com excelência, mas agora, mais do que nunca, a gente deve fazer tudo com excelência, porque a gente faz para a glória de Deus. E eu gostaria de deixar essa palavra com vocês. A gente passou um pouquinho aqui da nossa hora, mas pense sobre o seu trabalho. Oi? Oi, Sandra, pode falar. Oi, eu só gostaria de compartilhar com os irmãos essa questão última ali que você colocou, né, dessa quarentena com nós, pais, com crianças pequenas dentro de casa e tudo. Então, assim, a Emily está tendo aula online normal, todo dia pela manhã, e é isso que você falou, rotina. A rotina dela só mudou de estar na sala de aula, mas ela acorda pela manhã, no horário que ela tem que acordar, está tendo as aulas, né, por vídeo, tem as tarefas para fazer, até meio-dia o horário dela de aula. E a gente optou pela Larissa dormir nesse período, porque senão ela também, né, quer brincar e não tem ninguém para brincar ali. Então, ela dorme ali até mais tarde. Mas depois disso, a gente tem que como mãe, se reinventar, né? Ela já pintou todos os livros que tinha aqui em casa, tivemos que jogar xadrez, mas do jeito dela, outras brincadeiras, e na semana retrasada, a terceira semana, acho que a gente estava assim, já dentro de casa, não podia olhar para ela que ela chorava. Daí, por que está chorando, Larissa? Mas também porque não sei o que, ela não tinha justificativa, mas estava o emocional bem complicado. Nessa semana, nós fomos uns dias para o sítio do Gilmar, aí ela ficou tranquila, até estão retornando agora, nem estão em casa. Aí lá tem espaço, tudo e tal, foi bem tranquilo esse tempo. Mas outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, você falou da questão do trabalho, né? Realmente, nós estávamos com tudo parado, eu estava em casa também, loja da Viver estava fechada, reabriu agora, mas com bastante restrição. E o trabalho na padaria não tinha sido contratada ainda, estava na experiência e aquela situação. Mas eu posso dizer que eu nunca tive tão firme na fé como nesses últimos tempos. Não esses últimos tempos que a gente está vivendo agora, dessa quarentena, mas já antes. E assim, o que eu posso dizer para os irmãos é que
é isso mesmo que você falou hoje pela manhã, fazer tudo para a glória de Deus. E a gente vê a diferença na vida da gente no dia a dia. Eu estou vendo isso. Quando você falou do trabalho, na quarta-feira, eu fui fazer o exame admissional. E cheguei naquele estabelecimento que faz isso e tomei um susto, porque naquela manhã só eu estava fazendo o exame para admissão. Todos os outros era para demissão. Então, assim, na hora eu pude louvar e glorificar o nome do Senhor e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem tido fidelidade para com a minha vida. Enquanto tantos estão aí hoje desempregados, o Senhor, em meio a todo esse caos, o Senhor está me dando a oportunidade de um trabalho. Então, assim, a gente consegue ver a mão de Deus em todas as coisas, em meio a esse caos mesmo. Como o pastor falou, ninguém tem divulgado o benefício que está tendo ficar com mais tempo com a família, com os filhos, quem está podendo estar, né? Então, assim, foram vários outros benefícios. Eu estava olhando esses dias, estava lendo, até o planeta já está mais limpo, né? Não tem tanta poluição. Então, são várias as coisas também que só através de um caos como esse poderia estar acontecendo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que, mesmo em meio a todo esse caos, e a gente tem medo, sim, de ser contaminado, de saber da proporção, de se vai sobreviver, o que vai acontecer, mas, diante de tudo isso, Deus é Deus. Então, a gente confia nisso, e é isso que a gente tem vivido o nosso dia a dia, e eu acredito que é dessa forma que a gente tem que viver o nosso dia a dia. Era isso, irmãos. Amém. Amém. Que bênção, né, gente? É isso mesmo. A gente vou pedir depois para os meninos colocarem de novo aquelas perguntas para vocês refletirem, colocarem no grupo da igreja, para vocês pensarem sobre o trabalho de vocês. E mais uma vez a gente gostaria de terminar com o texto de Abacuque. Isso que a Sandra falou foi uma bênção que aconteceu na vida dela. Mas eu acho que a gente precisa também pensar sobre o pior, né? Que é o que o texto diz aqui, ainda, né? E mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A gente vai fazer isso porque a nossa vida é dele para ele. A nossa vida nesse mundo não foi feita para a gente trabalhar apenas, né? O trabalho vem do Senhor, mas a nossa vida foi feita para glorificar o Senhor em primeiro lugar. Então, mesmo que a situação fique muito pior ou fique muito difícil, nós louvaremos o Senhor, porque nós somos dele. E que essa seja a palavra para você nessa manhã. Que Deus abençoe você grandemente. Eu gostaria de encerrar esse momento, a gente vai fazer uma oração. Uhum. Legal, gente. Vamos terminar esse tempo aí, até porque alguns de vocês já estão meio angustiados aí para fazer o almoço. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra é muito clara em nos dizer que fomos criados pelo Senhor e para o Senhor. Então, a nossa vida, ela não apenas existe porque o Senhor a trouxe à existência, mas devemos vivê-la como se fosse independente de Ti. Não são as ideias, as ideologias humanas que estão grandemente contaminadas pela queda, pelo pecado, mas é aquilo que o Senhor mesmo nos diz na Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é eterna.